Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Pastor Antônio Lima, diretamente do Rota Bíblica, com mais um episódio. Desta vez estudaremos os capítulos 23 e 24 do Evangelho de Mateus. Portanto, quero convidar você para você assistir todo este episódio, melhor se estiver com a Bíblia aberta e um papel e uma caneta para ir fazendo as anotações. Você que já é inscrito no nosso canal, eu quero agradecer pela parceria. Tenho certeza que o nome do Senhor tem sido glorificado, porque você, além de ser inscrito, você assiste, você curte, você comenta e você também compartilha. E claro, você que ainda não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever e, além de se inscrever, gostaria que você também ativasse aí o sininho de notificações para você ficar por dentro de toda a programação do nosso canal, que é uma bênção, com programação para todas as idades, para todas as faixas etárias, e eu tenho certeza que se você se tornar um ouvinte da rádio web Nossa Voz e também um internauta que assiste todas as atividades, todos os programas do canal de web, tenho certeza que você será muito mais abençoado. E, sem mais delongas, nós vamos diretamente para a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 23, e logo em seguida, capítulo 24. Você já sabe, o nosso programa é apenas 30 minutos. E eu tenho certeza que esse tempo é um tempo que você vai parar para assistir, para ouvir, para anotar e para crescer em graça e em conhecimento. Bem, os capítulos 23 e 24 do Evangelho de Mateus, o capítulo 23 ele tem 39 versículos. Já o capítulo 24 ele é um pouco maior e ele tem 51 versículos. E esses dois capítulos eles são interessantes porque nós estamos aqui a partir do capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 e parte do capítulo 28. Nós estamos na última semana de Cristo antes de ser crucificado, antes de ser morto e ressuscitar, que está no capítulo 28. Então, o capítulo 23 vai trazer logo de início uma censura direta de Cristo para com os escribas e os fariseus. Lembrando que esses dois grupos eram grupos de religiosos importantes que eram vistos pela sociedade como pessoas piedosas, como pessoas devotas, como pessoas obedientes às leis de Moisés. E aí, o capítulo 23 é justamente reservado para Jesus chamar a atenção desses homens que formavam os grupos, o grupo dos escribas, que eram os especialistas na lei de Moisés, e os fariseus, que eram os mais piedosos. E Jesus, então, olha para aquela multidão e diz: olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Aqui cabe aquele famoso adágio popular que é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa informação possivelmente é partido do versículo 3 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jesus chama a atenção desse povo aqui, porque esse povo, eles tomavam a liberdade de serem os representantes da lei de Moisés. E Jesus chama esse povo aqui diante de si para mostrar a eles que eles ensinavam uma coisa e procediam com outra coisa. E Jesus diz a eles: vocês colocam os fardos pesados sobre as pessoas. Pessoal, eles eram muito criteriosos, esse povo aqui. Principalmente os fariseus, eles eram cheios de cerimônias, eles eram cheios de regras, eles eram cheios de limitações, de encenações, eles oravam em pé, eles recriminavam
mais pessoas. E Jesus chama a atenção desse povo porque eles queriam rogar para si os direitos, que fossem os melhores tratamentos fossem dispensados a eles, que as melhores reverências fossem direcionadas a eles. Eles, na verdade, gostavam de ser chamados de inteligentes, de doutores da lei, de conhecedores da lei, especialistas da Torá. E Jesus chama a atenção deles no versículo 5, porque ele diz assim, ó, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Esses filactérios, pessoal, que ele está falando, eram pequenas caixinhas que tinham minúsculos rolos ali, por exemplo, de Êxodo, tinha de Deuteronômio, de Números, e eles eram usados pelos judeus e eles colocavam no braço, pendurado no braço, então colocavam na testa. Já as franjas, eles eram feitos de cordões azuis ou brancos, eram usados nas quatro bordas da veste exterior, que era como se fosse aquela capa, e ali os fariseus ampliavam os filactérios e alargavam as franjas, porque quanto mais largas fossem as franjas, mais textos teriam ali, porque ali estavam escritas algumas coisas. Os filactérios, que eram as caixinhas penduradas nos braços, ou então aqui amarrado no chapéuzinho e colocado entre os olhos, porque tem essa orientação lá no Pentateuco, mas eles davam mais valor ao exterior do que ao interior. E Jesus chama a atenção, Jesus reprova, porque a verdadeira religião, ela não é vista do exterior, ela não sai de fora para dentro. A verdadeira religião, ela sai de dentro para fora. Por isso que nós não podemos, pessoal, principalmente olhar para uma pessoa nova convertida que está acabando de chegar na igreja, que às vezes por ser uma mulher ainda usa calça, ainda usa uns brincões, ainda usa uns cordões, ainda usa vários adereços que para muitos cristãos antigos, para o pessoal mais antigo, aquilo soa até como um insulto dentro da igreja. Nós não podemos fazer com que essas coisas tirem a nossa paz. Nós que já que já estamos há mais tempo na igreja, precisamos entender que quem muda as pessoas não é a nossa maneira, não é o nosso costume que vai mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sempre digo aonde ministro que tem oportunidade de ministrar, o que adianta ter a saia lá nos pés enquanto a língua vai lá na esquina? O que adianta ter o cabelão comprido que arrasta quase no chão se a língua é 2 vezes maior que o cabelo? O que adianta eu criticar as pessoas porque as pessoas não fazem aquilo que eu faço, mas eu termino fazendo coisas que as pessoas também vão reprovar. Jesus chama a atenção justamente por conta disso. E ele, então, a partir do versículo 15, versículo 14, ele começa a dizer, ai de vós, escribas e fariseus. E ele diz no versículo 15, vocês rodeiam o céu, rodeiam a terra, está no versículo 15, para fazer um prosélito. E o que era o prosélito? Um convertido ao judaísmo. E ele diz, e quando vocês fazem, vocês aí não tornam filho do inferno 2 vezes. Jesus não estava preocupado com o exterior. Jesus não estava preocupado se a pessoa ia ao mercado e lavava as mãos após a chegada do mercado, se a pessoa lavava as mãos 7 vezes. Jesus não estava preocupado se a pessoa, quando via um leproso, a pessoa se esquivava daquele leproso. Jesus não estava preocupado, até porque quando Jesus via um leproso, ao invés de correr do leproso, ele corria para o leproso e o tocava e dizia, quero que você seja limpo. Então nós observamos aqui que o próprio Cristo reserva todo o capítulo 23 para colocar por terra
essa religião falsa, essa religião estereotipada, essa religião que mais mata as pessoas do que vivifica, porque a lei de Cristo é uma lei que o fardo é suave, e o seu fardo é suave, o seu jugo é leve. É um Cristo que ele não nos aprisiona, ele nos liberta. Inclusive algumas pessoas dizem por aí, mas é porque o evangelho ele vai, de repentemente, escravizar as pessoas. O evangelho não escraviza, o evangelho liberta. Agora eu quero fazer um comentário aqui no versículo 23, porque é um versículo 23 que as pessoas às vezes não entendem muito bem, porque Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Pessoas usam esse versículo, muitos usam para justificar que não é necessário devolver os dízimos e as ofertas, porque Jesus, aqui segundo essas pessoas, ele não valorizou o dízimo. Quem procede desta maneira, quem usa esta justificativa, está totalmente equivocado. No versículo 23 do capítulo 23, Jesus não recriminou os escribas e os fariseus por dizimarem. Jesus não reprovou o ato de dizimar. O que Jesus está dizendo aos escribas e aos fariseus, que os dízimos não estão acima da nossa empatia, não está acima da misericórdia, não está acima do juízo, não está acima da lei. Não, o dízimo, ele inclusive é ato de compaixão, o dízimo é um ato de fé, o dízimo é um ato de gratidão. Jesus não está reprovando os fariseus e os escribas por serem dizimistas. O que Jesus está reprovando é que eles, por pensarem que já devolviam os seus dízimos, eles estavam totalmente isentos das outras obrigações da lei. Não, Jesus disse: vocês podem exercer a fé, vocês podem exercer a misericórdia, vocês podem exercer o juízo, vocês podem exercer a lei, vocês só não podem omitir essas coisas, e vocês não podem deixar aquelas outras para trás. O que era? Era dizimar o hortelã, dizimar o endro, dizimar o cominho. Jesus, ele não reprova o ato de dizimar, ele reprova a maneira com que as pessoas faziam, achando que os dízimos eram suficientes para garantir a sua fidelidade e a sua fé diante de Cristo. Nós ensinamos isso em toda a AD Brasil. Vou falar da nossa AD Brasil. Você vai encontrar um evangelista, ou um pastor, ou um professor da escola bíblica dominical, ou qualquer pessoa que esteja liderando o culto, você vai ouvir das nossas bocas exatamente essa expressão: dízimo e oferta é sinônimo de gratidão. Os gratos devolvem dízimos, os gratos devolvem ofertas, os gratos levam os seus dízimos à igreja, os gratos dizimam na igreja, os gratos ofertam na igreja. Você não vai encontrar nenhuma pessoa pregando no púlpito da AD Brasil dizendo que dízimo salva, que se você não devolver o dízimo, você não é salvo. Você não vai encontrar. Você vai encontrar homens de Deus dizendo assim, que o salvo, ele tem prazer em ofertar. O salvo tem prazer em dizimar. Ele sabe que dízimo e oferta não compra bênção, dízimo e oferta não paga salvação, mas ele sabe que o ato de ofertar, o ato de dizimar é um ato, uma manifestação de gratidão, uma manifestação de reconhecimento que Deus nos dá
tudo que nós possuímos, inclusive a nossa saúde, inclusive a casa que nós moramos, o carro que temos, a moto que temos, a bicicleta que temos, o emprego que temos, foi Deus quem deu, e por essa razão nós, de bom coração, ofertamos e dizimamos, e aí se cumpre na nossa vida o que Paulo disse à igreja de Corinto, que Deus ama aquele que dá com alegria. Já o capítulo 24 é um capítulo muito interessante porque vai tratar sobre o princípio das dores. E você que está nos assistindo, já quero dizer para você, você que está também nos ouvindo, quero dizer para você, a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos no Cremos da Assembleia de Deus em todo o Brasil que nós somos pré-tribulacionistas. O que isso significa, pastor? Que nós pregamos e nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Há um grupo de cristãos que pensa que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Esse grupo é conhecido como mid-tribulacionista ou mesotribulacionista. Há um grupo de cristãos também que acredita que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Esse grupo é conhecido como pós-tribulacionista. Mas nós da AD Brasil, aqui, que tem como pastor presidente nacional, pastor Isamar Pessoa Ramalho, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. No entanto, pela Bíblia Sagrada, nós entendemos e percebemos que o princípio das dores é necessário que a igreja passe pelo princípio das dores. E melhor, nós, 2025, hoje são 17 de março de 2025, nós estamos exatamente no princípio das dores. Observa o que Jesus diz no capítulo 24, versículo 5, que diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E isso está acontecendo nos nossos dias. Versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pessoal, nós estamos vivendo em época de guerra. Nós temos o Oriente Médio guerreando entre si. Israel, o relógio de Deus, está travado numa batalha contra todos os grupos terroristas. E por trás desses grupos terroristas estão nações que financiam. Na verdade, de um modo indireto, Israel continua guerreando contra as nações. Olha o que está acontecendo, Ucrânia e Rússia, mais uma guerra. Observa rumores de guerra. Aqui nossa vizinha Venezuela tentando a todo custo invadir a terra aqui que pertence à Guiana Inglesa. Observa outros países no mundo afora. Observe no Oriente Médio, na Europa, observe, na Ásia, observe, na própria América onde nós estamos, observe. Nós vivemos num princípio de dores. E a Bíblia diz no versículo 7, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Observa, o Brasil está situado no meio da placa tectônica, mas o Brasil já sentiu tremores. Observe como estão aqui os países que estão aqui à margem do Oceano Pacífico, aonde está concentrado o Círculo de Fogo. 75% dos vulcões da Terra estão situados aqui entre o continente americano e o continente asiático e outros continentes que ali estão, que são banhados pelo Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico também. Observa que esses lugares aí, eles estão sacudidos pelos terremotos. Observe fome. Nós temos países mergulhados na fome. Aqui no próprio continente onde nós estamos. Realmente isso tem se cumprido. Agora, Jesus deixa bem claro que ele continuará respondendo por mim e por você, porque ele é o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E voltando só mais um pouquinho, quando Jesus está no templo, quando acontece esse sermão aqui, Jesus está no templo. E no templo, quando ele vai saindo, os discípulos começam a olhar a arquitetura do templo e ficam maravilhados com aquela arquitetura. E Jesus disse: olha, vocês estão vendo tudo isto, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Outras versões diz arrancada. E realmente Jesus falou isso no ano 33 depois de Cristo, quando foi no ano 70, mais ou menos aí 37 anos depois desta profecia, o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, o templo foi queimado e alguém do grupo de elite de Tito, daquele general, teve um sonho naquela noite que alguém contava a ele que nas bases do templo existiam muitos tesouros de ouro e de prata. Aquela pessoa, ao acordar, contou para o general Tito, e ele então, já que o templo estava queimado, ele ordenou que os seus soldados arrancassem as pedras do alicerce do templo para procurarem esses grandes tesouros. Na verdade, não havia tesouro nenhum ali. Era simplesmente para cumprir que Jesus disse que não ficaria uma pedra em cima da outra. Acontece que o que Jesus diz, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Jesus, a partir do versículo 15, ele fala justamente sobre a continuação dessa grande tribulação. E ele leva, então, até o versículo 28. Aqui nós vamos ter exatamente um momento que é apontado para o futuro. Isso daqui já não estará a igreja. Lá no capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, nós temos aí justamente o período, esse grande período que a igreja tem pregado, mas que não passará pela grande tribulação. A partir do versículo 14, Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Pessoas pegam este texto para justificar que Jesus só retornará a esta terra para buscar a sua igreja quando a última pessoa ouvir sobre Cristo. E aqui nós temos um conflito de interpretação, porque aqui o evangelho que será pregado nesse tempo não é o evangelho da graça, não é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho do reino. E esse evangelho do reino é o evangelho que será pregado durante a grande tribulação. Por isso que os versículos 15 em diante, antecipados pelo versículo 14, vai apontar agora para o tempo depois do arrebatamento da igreja. Até o versículo 13, a igreja foi arrebatada, passou pelo princípio das dores. Agora, quando a igreja é arrebatada, surge o anticristo. 3 anos e meio ali, o anticristo vai fazer com que todo o judeu entenda, compreenda e se convença que ele é o Messias. Quando todos os judeus tiverem esse convencimento, então o anticristo se revelará, isso já na metade da última semana de Daniel, que é conhecida biblicamente como a Septuaginta semana de Daniel, que é um período de 7 anos. E por que 7 anos? Porque é a última semana das 70 semanas de Daniel, que estão registradas no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Então, a última semana, a Septuaginta semana de Daniel, se dará início quando a igreja for arrebatada. Se a igreja for arrebatada hoje começa então a Septuaginta semana de Daniel. E hoje o anticristo se levantaria para tornar-se um ícone na história política do mundo. E Israel, os judeus que lá estão hoje em guerra, seriam convencidos de que realmente esse é o Messias, porque esse Messias vem com muita proposta boa.
Então, eles o recebem como Messias e ele então faz com que Israel viva uma vida de tranquilidade. A primeira coisa que ele vai fazer, convencer o mundo muçulmano, não sei se através da diplomacia ou através do poder bélico, mas convence o mundo muçulmano a permitir que o templo de Jerusalém seja reerguido no lugar que é. Acontece que hoje o local é usado como estrutura básica para a mesquita de Omar, que é o Domo da Rocha. Ali é o local onde o templo era construído e foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O anticristo, com uma jogada de poder, consegue convencer os árabes, então, a cederem aquele local, o templo reconstruído. Com isso, os judeus ainda acreditarão que esse é o Messias, porque ele consegue reconstruir o templo que eles tanto almejam. Só que no final de 3 anos e meio, digamos aí, 2024, março de 2024, então março de 2025, desculpa, março de 2026, março de 2027, março de 2028, quando fosse abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, lá pelo mês de outubro de 2029, aí o anticristo se revela, 3 anos e meio depois, diz, não, mas eu quero que vocês me adorem aqui nesse templo, eu vou tirar do templo agora esses utensílios, agora eu quero ser adorado. Quando ele fizer isso, os judeus então saberão que ele não é o Messias. Aí começará então a metade da grande tribulação, que é o que acontece a partir do versículo 14, que o evangelho do reino será pregado. Esses judeus se espalharão no mundo mais uma vez. Eles foram espalhados no ano 70 depois de Cristo, foram espalhados no mundo. Para onde eles foram? Eles levaram o conhecimento da Torá. Agora, depois do arrebatamento da igreja, 3 anos e meio depois do arrebatamento, eles sairão pelo mundo fugidos, mas aonde eles foram, levarão o evangelho do Messias. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, e esse povo, então, aonde estiverem, eles viverão perseguidos, mas pregando o evangelho do reino. Nesse momento, o que acontece? Israel mergulha num grande caos, e aí Israel será perseguido, trajado, e esse momento Israel será muito perseguido, muito humilhado e quase que desaparecerá do planeta, mas não desaparecerá porque tem uma promessa de Deus para esse povo. E Jesus continua ali os versículos mais adiante dizendo, olha, vocês precisam continuarem firmes, vigilantes, permaneçam fiéis, porque diz o versículo 51 que naquele momento em que o rei se manifestar, ele separará e ele colocará os hipócritas lá onde rangem os dentes, mas os fiéis entrarão então para o reino milenar. Que Deus nos abençoe. Esta é a síntese dos capítulos 24 e dos capítulos 23 e 24 de Mateus. E você não pode perder, porque o próximo programa nós falaremos sobre os capítulos 25 e 26 do Evangelho. Até lá, que Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Um abraço, Deus abençoe.